Olá, senhores, sejam bem-vindos ao módulo 19 da nossa disciplina de design. Nesse módulo, vamos continuar estudando o Illustrator e vamos conhecer os recursos de máscara, incorporar, traçado da imagem e balde de tinta em tempo real. Então, vamos ao programa. Então, já estou aqui com o meu programa aberto e o primeiro recurso que nós vamos conhecer é a máscara. A máscara, ela funciona basicamente da seguinte forma: ela oculta e mostra parte dos objetos. Para a gente trabalhar com a máscara, vamos começar trazendo uma imagem para dentro do nosso documento. Vamos em inserir e você vai procurar a imagem aí nos seus arquivos. Como funciona a máscara? A gente vai escolher uma forma básica dessas que tem no Illustrator. Dessa vez eu vou trabalhar com a estrela. E você desenha a estrela, não importa se ela já está saindo com uma cor ou não. Para deixar mais organizado, nós vamos incorporar essa imagem. O que é incorporar? Quando a gente traz uma imagem, ela fica como link. Ela não está, o arquivo original não está no documento, ele somente está linkado. Incorporar é trazer uma cópia da imagem para dentro desse documento. Então aqui em cima a gente tem a opção de incorporar. Perfeito. Então, com os meus objetos alinhados, agora eu vou criar a máscara de recorte. Se eu clicar somente em um objeto, ele vai dar uma mensagem de erro. Você vai clicar com o botão auxiliar ou o botão direito do seu mouse e vai escolher a seguinte opção: criar máscara de recorte. Quando a gente clica em criar máscara de recorte, ele vai dar o seguinte aviso: que ele não consegue criar uma máscara de recorte porque a seleção deverá conter mais de um objeto. Então, sempre que você for criar uma máscara de recorte, você precisa ter dois objetos. Geralmente é um objeto vetorial, que no caso pode ser uma forma básica, ou um objeto que você tenha desenhado, e uma imagem. Tá? Selecionando os dois objetos, clicando com o botão auxiliar, eu tenho a opção criar máscara de recorte. E é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar a minha textura dentro do objeto, o que pode dar um efeito bem interessante. As opções daquele objeto, elas continuam presentes, como por exemplo a cor do contorno e outros efeitos que você consegue colocar. Você vai perceber que aqui na lateral eu tenho duas opções: preenchimento e traçado. Traçado é a cor do contorno. Nesse caso, o preenchimento está com uma interrogação, porque ele não tem cor, ele agora tem uma textura interna, uma máscara. A gente vai agora clicar aqui, ó, traçado. Você dá um clique duplo e a gente pode escolher uma cor para esse contorno. Perfeito. E após eu criar esse contorno, eu consigo fazer alguns ajustes, como por exemplo, editar o conteúdo. Você vai em objeto, máscara de recorte e pede para editar o conteúdo. Prontinho. Quando você fizer isso, a gente pode, por exemplo, ó, movimentar essa imagem. Feitos os ajustes, basta você clicar fora. Também é possível fazer as edições clicando na ferramenta seleção direta e vão aparecer aqui algumas opções, por exemplo, para você ajustar o formato da estrela. Olha só que interessante. Isso independente se ela tem uma máscara ou não. Então, usando as opções de ferramentas básicas junto com a máscara e a aplicação de textura, você consegue ter alguns resultados bem interessantes. Para remover a máscara, basta você vir no menu Objeto, Máscara de Recorte e liberar. Pronto, eu já tirei a máscara, a figura está aqui, eu vou excluir. Também é possível fazer essa aplicação com a ferramenta texto. O resultado também pode ser bem interessante. Eu já estou aqui com o texto, é muito fácil, basta você selecionar o texto junto com a imagem
e clicar com o botão auxiliar e pedir para ele criar máscara de recorte. Perfeito. O resultado fica bem interessante. A gente pode somar a isso alguns efeitos específicos do próprio Illustrator para deixar essa imagem mais bonita, como por exemplo o efeito estilizar e sombra. Vamos visualizar. Olha que interessante. Você pode escolher a cor da sombra, o escurecimento e veja como o resultado vai ficar uma coisa bem interessante. Agora vamos conhecer o recurso traçado da imagem. Traçado da imagem é uma opção que o Illustrator tem para que eu consiga transformar em vetor desenhos que já foram feitos e que estão com uma qualidade boa. Quando eu me refiro em qualidade boa, é nesse exemplo aqui que eu vou te mostrar. Então, para você utilizar de forma bem interessante o recurso traçado da imagem, é interessante que você utilize figuras que tenham essa característica, um contorno bem definido, para que o programa possa entender direitinho o que você quer. Nesse caso, vamos pedir de novo para incorporar, e depois aqui em traçado da imagem, a gente pode pedir 16 cores, tonalidade, foto de alta fidelidade. Vamos trabalhar com o padrão. Perfeito. Quando eu clico com o padrão, ele já cria para mim essa imagem vetorizada. Eu poderia vir em objeto, expandir e desagrupar até separar as formas, mas vamos utilizar a ferramenta balde de tinta em tempo real. Veja que eu vou clicar nesse objeto e ele vai dizer para mim que ele não consegue fazer isso porque ele precisa que os objetos sejam convertidos em um grupo de pintura. Tudo bem. O que a gente vai fazer aqui é, com o objeto selecionado, clicar em expandir e clicar em OK. Prontinho. Agora eu posso utilizar tranquilamente a ferramenta balde de tinta em tempo real. Como é que ela funciona? Você escolhe aqui a cor que você quer inserir e vem aqui no seu objeto e dá um clique. Olha que interessante. Aí assim você consegue fazer de forma rápida um trabalho bem legal. Basta selecionar com cuidado. Prontinho. Aqui eu pintei o contorno, né? Por isso que tem esse problema. Mas a gente resolve isso de forma simples. Basta a gente vir aqui, apontar para o contorno e pintar o contorno. Na realidade é um contorno falso, porque é um outro preenchimento que dá a impressão de ser um contorno. Vamos para mais um exemplo de um objeto, de um trabalho, de um desenho mais detalhado. Novamente é interessante que o nosso objeto esteja com o contorno todo fechado. Dessa vez eu vou escolher foto de alta fidelidade. Veja que ele vai demorar um pouco mais. Vamos ver o resultado. Prontinho. Eu vou de novo expandir o meu objeto, clicar em OK e eu tenho agora a liberdade de utilizar a minha ferramenta pintura em tempo real. Você vai perceber que agora ele ficou um pouco mais pesado porque a gente utilizou o logotipo de alta qualidade, mas você pode escolher o padrão que ele vai ficar bem mais leve. Mas o resultado, depois de processado, fica bem interessante. Então você vai conseguir os resultados bem legais com essa ferramenta. Nós vimos como utilizar a máscara para conseguir os efeitos bem interessantes, escondendo ou mostrando parte das imagens. Fizemos a soma disso com a aplicação de alguns efeitos que tu pode encontrar aqui dentro do Illustrator e testá-los um por um para que tu possa entender com os testes o que cada um deles faz para que tu possa aplicar nos seus trabalhos. Nós também entendemos o que é incorporar, que já foi falado em outras aulas, que é trazer a imagem definitivamente para dentro do meu arquivo e não só em forma de link. E nós também conhecemos uma ferramenta bem interessante, que é o traçado da imagem, que é para você trazer um desenho que já tenha sido pronto
e que tenha uma boa definição de contorno, e utilizar o balde de tinta em tempo real para escolher as cores. Aqui eu utilizei trabalhos da internet. Você pode pedir para um amigo artista, ou se você também entender de desenho, fazer o seu desenho, finalizar com uma caneta preta, um contorno bem definido e levar ele para o Illustrator e fazer o mesmo processo. Aí você vai ter um trabalho bem interessante, personalizado e que não vai ser cópia de nenhum outro trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula.